Meus queridos amados amigos e irmãos do Facebook, do Instagram, do YouTube, do TikTok, na paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. Vamos iniciar mais um vídeo. Agradeço a Deus pela vida de vocês, pela minha vida, pela noite de repouso. Eu agradeço a cada um de vocês pelas mensagens. Que Deus os abençoe e deixe um abraço bem apertado a cada um de vocês, sem exceção, todos vocês. Crianças, homens, ou velhos, jovens, senhoras, moços, todos, deixe o meu abraço e a toda a sua família. É um prazer ter vocês no meu grupo de amigos. Que Deus abençoe esse grupo a crescer cada dia mais. Às vezes a gente tristeza que muitas pessoas saíram, que tive quase 6.000 pessoas. Estou com 1.000 até agora, 1.241. Estou repassando a lista de novo. Está com 1.241. Às vezes eu fico pelas perdas. Mas eu tenho o nome de cada um anotado e eu apresento cada um de vocês nas minhas orações. Que Deus abençoe. Vamos começar o vídeo assim? Pai, obrigado pela noite, obrigado pelo dia, obrigado pelo alimento, pela família que me deu, pelo ministério, e principalmente por essa família abençoada e numerosa das redes sociais, Pai. Eu peço ao Senhor que os abençoe. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por alto pensamento, ignorância, que eu fiz para fazer que agradou ao Senhor, perdoa-me, Pai. Fala conosco, Pai, hoje no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 11 e 20. Fala também no livro do Êxodo, no capítulo 21. Não sei o que eu quero falar, nem o que nós queremos ouvir, mas o que o Espírito tem a falar. Seja para exaltação, para consolo, para edificação, seja feita a vontade do Senhor e não a minha, e não a nossa. Amém. Irmãos, continuando no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 11 e 20, diz assim: O que ama a pureza do coração e tem graça nos lábios, terá por seu amigo o rei. O que tem pureza no seu coração limpo, perdoador, coração que ama, e tem graça, tem palavras boas nos lábios, palavra que edifica, que consola. Tem o rei, tem um rei, esse rei pode ser o rei da glória, pode ser uma pessoa honrada na sua cidade, no seu país, mas especialmente o rei da glória, Deus Todo-Poderoso. Nós, quando a gente honra Deus com a nossa bondade, com o nosso amor, Ele nos honra também. Ele nos tem autoestima. Ele é nosso amigo. Mas o escritor de Provérbios está falando aqui do rei. No caso, ele era amigo, ele era rei. Falando dos reis da terra. Mas nós temos que sair para a vida espiritual. Amigo, nosso rei Jesus. Versículo 20. Não roubes ao pobre porque é pobre, nem atropeles na porta ao aflito. Não roube a graça, não roube a paz do pobre, porque ele é pobre, pobre de espírito. Não roube a paz do pobre. Aqui pode ser um pobre de bem material, mas pode ser um pobre de espírito, um fraco na fé. Não roube a esperança dele, não roube a fé dele. E nem atropela, nem passa por cima do aflito, porque o aflito está com o coração machucado, ele está angustiado, ele está sofrendo. Então nunca atropele o aflito. E nem tire a alegria do pobre de espírito, do que tem força, pouca força, e continuar de pé, ajuda ele a se manter de pé. E nós voltamos e terás como amigo o rei. Vamos agora por essa mensagem do livro Provérbios, capítulo 22, versículo 11 e 20. Vamos agora para o livro do Êxodo, capítulo 21, do versículo 1 ao 16, fala acerca até do cego e dos homicidas. Naquele tempo eram escravos, fala aqui sobre os escravos, a lei sobre eles.
E os homicidas, pessoas que tiram a vida dos outros. Né? Aqui estamos falando da lei que Deus deixou a Moisés no deserto. Nós temos uma lei também na terra, a lei trabalhista, a lei dos empregados. Temos a lei também do homem, sobre homicidas, ladrões. Essa lei permanece, essa lei que Deus deu a Moisés. Com mudanças que vamos ver, mas permanece. A lei foi feita para cumprir. A lei de Deus, o mandamento de Deus foi para cumprir. Mas a lei do homem também é para cumprir. Vamos falar. Esses são os estatutos que eles procuraram. Se comprar um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º ano sairá, ou de graça. Se entrou só com seu corpo, só com seu corpo sairá. Se era homem casado, sairá só mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado mulher, e ela lhe houver dado filho, os filhos da mulher serão do seu senhor. Aqui era a lei da libertação dos servos, escravos. A lei trabalhista hoje, aqui diz que é serviço de 6 anos. Tem empresas aí, principalmente a privada, não, sem ser privada, ela tem o quinquênio, né? Trabalho de 5 anos, tira 6 meses de férias. Na empresa estatal, né? Você trabalha 5 anos, 10 anos, aí tem 6 anos de férias. É como se fosse, talvez incorporou esse mandamento, a lei do homem. Você trabalha 1 ano, você tem 1 mês de férias, você tem suas folgas semanais. Então tudo, a lei do homem foi baseada na lei do Senhor. Mas o homem não cumpre. O homem faz pela metade. A empresa que eu trabalhava, cada ano, em vez de ele pagar quinquênio, eles pagavam, né? Mas não era. E a lei do, do nosso, da empresa que eu trabalhava, é diferente. Ou seja, do transporte rodoviário diferente. Cada ano que a gente completa, ele acrescenta no dia que você completa 1 ano de trabalho, mais 1 ano, eles acrescentam 1,5% do seu salário, todos os anos. É como se fosse um quinquênio, um prêmio. Você imagina, eu trabalhei 22 anos, quanto por cento eu tinha, né? Além do meu salário. Você tem suas férias. Então a lei foi feita para cumprir. Então, a lei que Deus deixou para aquele tempo que estava pelo deserto, caminho à terra prometida, era esse. As pessoas, eles queriam servos, escravos, nas guerras. Os esposos ficavam eram pessoas. Falar, Deus não tinha coração, não tinha amor, aquelas pessoas também, o inimigo tinha, ele tem amor. Mas aí Deus, quando ele é tomado escravo, ele serve, tem um tempo, ele serviço ser liberto. Agora depende do servo, se ele quer ser liberto ou se ele ama o Senhor, por ter tratado ele tão bem naquele tempo, se ele quer sair. Todo esse mandamento que Deus deixou, ele faz parte das leis do homem de hoje. No caso do homicida, aqui eu não consigo encontrar. Aqui. Quem, se ele não fizer, se ele tomar outra, aqui é sobre a mulher. E se ele não fizer essas 3 coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá.
Porém, se lhe não armou cilada, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos. Ordenar-te-ei um lugar para onde se refugiará. Mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando com engano, tirá-lo do meio do altar para que morra. O que fez seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. E quem furtar algum homem a vender ou for achado na sua mão, certamente morrerá. É a lei do furto. A lei era essa lei que Deus deixou para corrigir o homem, para tirar os pecados do homicídio. Se ele matar uma pessoa, se for por engano, Deus preparou cidade de refúgio, nós vamos ver. Mais na frente nós vamos ver a cidade de refúgio que Deus deixou em cada tribo, para que ele matar a pessoa por engano ou por acidente. Ele tem um tempo para ele ir para outra cidade, ficar refugiado ali, para que o vingador do sangue não encontre. A lei do homem hoje é cadeia, né? Chave. Se você matar, você vai preso, vai ser julgado. Tem um tempo de você ficar preso. Então toda a lei que nós temos hoje do homem, ela é baseada nas leis, nos mandamentos do Senhor. Umas de um jeito, outras de outro. O homem procurou fazer o melhor, mas hoje nós vemos pessoas que estão para fazer cumprir a lei, se vendendo. Naquele tempo também se vendia. Juízes se vendendo, advogados se vendendo, promotores se vendendo. E testemunhas também se vendendo, não estão honrando os mandamentos que Deus deixou. Versículo 17 ao 36. A lei acerca dos que amaldiçoam o pai ou fere qualquer pessoa. Aqui diz que aquele que matar o pai ou a mãe será morrer, não tem perdão. E hoje nós vemos pai contra filho, né? O nome de Jesus nos alertou. Pai matando filho, filho matando pai. E vai aí, criado. Que Deus deixou não. Porque o coração do homem é mau. Mas Deus deixou ali acerca do que amaldiçoou seu pai ou fere qualquer pessoa. Deus deixou o mandamento também. Se você mata seu pai, você é um homicídio, você é culpado. Por sua mãe, por teu irmão. E tudo, Deus sabe, Deus conhecendo o coração do homem, ele já deixou Moisés, a lei na mão de Moisés para ser cumprida. E essa lei está hoje, nos dias de hoje, nós temos, para ser cumprida pelo homem. Cada país tem sua lei. Tem país aí que tem a pena de morte. No Brasil não chegou. Tem país que é cadeira elétrica, tem país que é envenenado. E cada um. Outro tem o paredão, né? Então cada país tem sua lei. Mas há um julgamento para saber se a pessoa é inocente ou se ela é culpada. E nós vemos hoje muitas pessoas inocentes atrás da grade e muitas pessoas culpadas em liberdade. Na realidade, pela lei do homem, nós somos prisioneiros em nossos lares, por causa da bandidagem que anda solta aí. Não é coisa para se falar, nós estamos aqui falando de Bíblia, mas faz parte da leitura, faz parte dos mandamentos do Senhor. Sabe por que Deus deixou esse mandamento? Porque quer um povo limpo, um povo santo, um povo sarado, um povo curado, um povo sem medo, um povo sem corajoso, onde pode confiar num homem que foi deixado para fazer cumprir a lei, mas nós não vemos a lei ser cumprida. Talvez nesse tempo dos 10 mandamentos, tempo do Velho Testamento, talvez seria mais fácil, mas assim mesmo tinha erro. Ele deixou alerta que o juiz não deve aceitar suborno. Então, irmão,
A lei, nós vamos ver lá no profeta, se eu não me engano, Abacuque, ele fala, a lei é frouxura, porque a lei não é de Deus, a do homem é frouxura. O homem está fazendo tudo errado, ou quase tudo. Não há mais lei sobre a terra. Estão pisando nos mandamentos de Deus, estão pisando nos estatutos de Deus. Essa é a mensagem do livro de Êxodo, capítulo 21. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui, vamos orar. É pouca coisa, pouco entendimento eu tenho. Deve passar, nós vamos. Capítulo a capítulo, até pegar a Bíblia. Falta pouco. Eu creio que até a metade do primeiro semestre, até o segundo semestre do ano 2023, nós fecharemos a Bíblia, se Deus assim permitir. Vamos orar. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra, que nos dá cada dia. Pai, eu coloco na tua presença, nas tuas mãos, minha vida, a vida de cada um dos teus filhos. Peço, Senhor, que os abençoe, fortaleça, dê saúde, paz, um final de semana abençoado, para a glória do nome do Senhor. Abençoa o trabalho dos teus filhos, abençoa o celeiro, a casa de cada um dos teus filhos, Pai. Dê saúde, força, abre porta, exalta essa causa da justiça. Em nome de Jesus, amém. Irmão, Jesus Cristo está à porta. Jesus está voltando. Temos que preparar para contar com o Senhor nosso Deus. Não de qualquer maneira, de qualquer maneira, ninguém vai subir. Se estiver de qualquer maneira, vão ficar 10. Está lá no livro do Evangelho de Mateus, as virgens prudentes e as loucas. Então, quem tiver de qualquer maneira não subirá. Não pense que engana Deus, que não engana. A lei de Deus continua. Ele está voltando. Um abraço, irmão Jorge. Um ótimo sábado, bom final de semana. Hoje eu estou gravando mais rápido, irmão. Eu fico. Tem uma missão para fazer aqui lá da igreja. Eu não estou com cabeça. Fiquei preocupado com uma coisa que me passaram em cima da hora. E eu não estou preparado. Porque quando você depende das pessoas é uma coisa. Quando se faz é uma coisa, quando você depende das pessoas é outra. Que Deus abençoe. Um abraço, irmão Jorge.